Graça e paz, meus amados. Quero chamar a sua atenção para a palavra do Senhor, na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, aos nossos amados irmãos romanos, e com certeza também encaminhada a todos aqueles que reconhecem a Jesus como o Senhor das suas vidas, ou seja, a cada um de nós aqui. A partir do verso 1 do capítulo 14 de Romanos, nos diz assim a palavra do Senhor: acolhei ao débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come. Quem dá graças a Deus, e quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Vamos ler juntos? Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. Pois precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos curvar as nossas cabeças? Ó Pai, eu te louvo, porque reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é o Deus presente neste lugar, senão não teria razão de estarmos aqui. Estás presente não porque aqui nós chamamos de igreja, mas porque nós desejamos ouvir a Tua voz, porque desejamos que a nossa vida seja um instrumento nas Tuas mãos, porque desejamos, Senhor, a Ti como Deus das nossas vidas. Por isso, Pai, continua a falar ao nosso coração, como já o tem feito desde o momento em que colocamos os nossos pés fora da nossa cama. Que seja um coração, o nosso coração, um coração disposto a ouvir, a aprender e a ser transformado pela Tua presença, em o nome de Jesus. Amém. Meus amados, o texto aqui, que acabamos de ler, Paulo ele tem um objetivo bem ímpar, e o principal dele é tratar a respeito de como os irmãos viviam entre si, ali naquela igreja de Roma. E como você deve ter percebido na leitura, com certeza eles tinham algum tipo de desavenças, principalmente porque dentro de uma mesma igreja, haviam aqueles que tinham vindo do judaísmo, o que defendiam, e queriam que se desse continuidade a algumas das maneiras de cultuar dentro do judaísmo, e que chamamos de judaizantes. Mas também existiam os gentios, que seriam praticamente todos nós, ou aqueles que haviam vindo de adoração a outros deuses, ou mesmo aqueles que não tinham fé nenhuma, estavam vivendo dentro de um mesmo contexto de uma igreja. E com certeza, quando a gente junta 2 ou 3 pessoas juntas, sempre vai dar algum atrito, não vai? Até eu vi uma vez um missionário dizendo, George Verwer, um missionário da OM, dos fundadores da OM, ele dizia o seguinte, que tem aquele texto que diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, diz a palavra, E ele fez uma paródiazinha dizendo assim sobre os cristãos: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, mais cedo ou mais tarde vai ter confusão. Por quê? Porque cada um tem uma opinião. Cada um puxa a sardinha para a sua brasa, como nós dizemos. Então, Paulo, ele vai escrever aqui, aqueles que estão em Roma, e eu faço coro com ele, que é importante a gente entender essas distinções, do que cada um pensa. Isso é importantíssimo. Mas quando a gente começa a ler esse texto, a gente percebe que o que está escrito aqui pode confundir a cabeça de uma mente moderna, ou de alguém antenado com aquilo que se defende nos nossos dias. E o que se dá para perceber é que,
começa-se o texto com algumas coisas que são extremamente aceitáveis para o contexto de hoje. Ele começa a falar a respeito de aceitarmos uns aos outros. Ele está falando sobre não julgar a outra pessoa. Ele está falando sobre não desprezar aqueles que convivem com a gente. E mais importante, trazendo um resumo, dizendo o seguinte, que temos liberdade. Temos a liberdade de poder expressar a nossa fé, de poder cultuar a Deus, no caso aqui, comendo ou não comendo, de acordo com a nossa consciência. E eu não devo ser aquele que julga o outro. Tranquilo, não é? Mas o texto segue, parece que o negócio complica um pouquinho mais. No meio do que ele fala sobre essa liberdade que nós temos que ter de conviver junto, ele toca em alguma coisa que é radical, impopular e contrário à nossa natureza humana. Por quê? Por que é contrário? Porque ele diz o seguinte, olha, você não vai ser uma pessoa aí que aceita o outro, que não julga, que não despreza, olhando para o outro. Você não está fazendo uma ação humanitária de cuidar bem do outro. Sabe por que eu não devo fazer isso? Especialmente por quê? Porque eu não pertenço a mim mesmo. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, vocês não podem fazer isso, porque vocês não têm autorização para fazer isso, porque vocês não são de vocês mesmos. E aí, que começa a ficar mais difícil, porque vai se tratar do seguinte, eu não tenho a liberdade de poder fazer algumas coisas, porque na verdade existe alguém que é dono da minha vida, alguém que deve comandar a minha vida, alguém que deve dirigir, especialmente como eu me relaciono com os outros. E eu sei, meu irmão, nós temos que olhar para o outro com amor, com tudo aquilo, mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, fala assim, olha, o que você faz com o outro ou deixa de fazer, não é simplesmente por causa do outro, mas é porque existe alguém que é maior do que você. E aí a pergunta que eu faço, quem é o Senhor da sua vida? Quem está no controle da sua vida para dizer o que você pode ou não deve fazer? Quem é o seu Senhor? Eu não sei se você se lembra, mas tem algumas cenas protagonizadas, já aconteceu comigo, já aconteceu, talvez com você também. Sabe aquela briga doméstica, assim, discussão entre pais e filhos? Quando o filho quer fazer alguma coisa, e ele apresenta todos os argumentos para te convencer, e você apresenta todos os argumentos porque não deve fazer, e fica aquilo, pode, não pode, pode, não pode, até que enfim tem aquela frase que sai, não vai fazer. Mas por quê? Quem manda aqui? Lembra disso? Pode mais? Quem manda aqui? E a pergunta é essa, meu irmão, você tem consciência de que existe alguém que manda na minha e na sua vida? Isso não é popular. Nós temos sim liberdade, mas essa nossa liberdade é cerceada primeiro por algo muito maior do que simplesmente termos liberdade. E Paulo vai tratar disso no meio. Sabe quando o negócio começa a ficar assim, pulsando no coração, porque Paulo quer mostrar o seguinte, que aquilo que acontece entre nós não é tão simples, não é só a gente arrumar alguns jeitos de conduta, como que eu tenho que cumprimentar o outro, é com 3 beijinhos, não, é com 2 beijinhos, não é só com aperto de mão, porque agora, sabe assim, como se a gente ajeitasse um jeito de conviver, não, não é primeiramente com relação ao outro, mas com relação a alguém que deve ser o dono da minha vida. Bom, eu não preciso explicar para você. Quem é o dono da nossa vida? O Senhor Jesus. É Deus. Principalmente porque Ele é o Criador. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que sabe, diz a palavra, que Ele nos conhece desde a fundação do mundo. Já tem o nosso nome. Ele conhece antes que nós viéssemos à luz, à vida, antes da primeira respiração. Ele fala quanto ao nosso viver, que nenhuma palavra saiu da nossa boca sem que Ele não saiba primeiro isso. Mas nem sempre é tão fácil. Por isso que eu queria conversar com você nessa manhã e deixar algumas coisas para o meu e para o seu coração, especialmente a respeito disso. Eu liguei e não foi. Agora foi demais.
Por que devemos nos submeter ao senhorio de Cristo? Por que eu e você, diante de uma realidade tão moderna, porque nós, como cristãos, e somos taxados de retrógrados, por que eu tenho que reconhecer e tenho que me submeter ao senhorio de Cristo? Bom, Paulo vai trazer pelo menos 3 coisas interessantíssimas. Você já sabe de cada uma delas, tá? Essa manhã eu só quero levantar um pouquinho da poeira no seu coração, para relembrar algumas coisas que são importantes, que nessa nossa caminhada pelo mundo, o inimigo vai fazer tudo para que você se esqueça disso. Porque a cada dia que você se esquece dessa verdade, você vai estar se distanciando daquilo para o que o Senhor te criou. À medida em que você não reconhece isso, você não vai conseguir viver a plenitude do que Deus tem para você, mesmo sendo membro dessa igreja, mesmo indo votar daqui a pouco lá na nossa assembleia. Você vai viver simplesmente vivendo. Mas a primeira coisa que Paulo afirma aqui, que é a base de tudo, sabe por que eu tenho que me submeter ao senhorio de Cristo? É o que está no versículo 9. Pois precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor. Sabe por que eu devo me submeter ao senhorio de Cristo? Porque Ele tem direito. As obras, o que Cristo fez, para que eu pudesse estar aqui, dá o direito dele de ser Senhor sobre a minha vida. Se eu não reconheço isso, alguma coisa está errada. E ele diz o seguinte, que na verdade, nós somos aqueles que são restaurados por alguém que deu muito para que nós estivéssemos aqui. Você já parou para pensar um pouquinho sobre a morte de Cristo que ela gerou? Normalmente nós nos lembramos de que Ele morreu para que fôssemos perdoados dos nossos pecados, ok? Ele também morreu para que nos desse vida. Ele morreu para que fôssemos abençoados. Só que o interessante é que esse texto aqui, Paulo, ele não fala que não existam outros propósitos, mas existe um propósito fundamental pelo qual Cristo morreu e ressuscitou. E esse propósito central de tudo é que Cristo fosse Senhor sobre tudo, fosse Senhor sobre a nossa vida, fosse Senhor sobre tudo aquilo que nós temos. Ele morreu para nos comprar. A morte de Cristo foi para nos resgatar. Você está aqui, não simplesmente para levantar a mão, você está aqui porque alguém pagou um preço, você foi comprado. E quando alguém adquire algo, ele adquire para si, ele se torna senhor daquilo que foi comprado. Nos Atos 20 e 28 diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados do vosso vil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A palavra diz que o Senhor morreu para que Ele fosse Senhor sobre todas as coisas. E nós que estamos aqui, temos que ter a consciência de que um preço foi pago. Não apenas um preço pago para a salvação, mas um preço foi pago para que alguém fosse alguém a quem nós pertencemos. Diga comigo: eu pertenço a Jesus. Vamos falar mais uma vez: eu pertenço a Jesus. Vamos fazer um negócio nada? Vira para quem está do lado e fala: você tem dono, viu? E o seu dono é Jesus. Meu irmão, 1 Coríntios vai dizer o seguinte, 6, ainda Paulo dizendo 19 e 20: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, está debaixo de alguém que tem autoridade sobre a nossa vida, mas não é simplesmente, ele tem autoridade, não, ele é dono. Fomos comprados. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, achando que Ele morreu para alegrar o nosso coração,
morreu simplesmente para curar-nos das nossas enfermidades, para trazer perdão, e Ele fez tudo isso. Você já experimentou isso, não experimentou? Mas você está dizendo o seguinte, que tudo isso é em decorrência de algo muito maior. O Senhor nos dá tudo isso, sabe por quê? Porque Ele nos comprou para ser Senhor sobre as nossas vidas. E ainda o texto fala que Ele morreu e ressuscitou. Esse ressuscitou é muito mais do que simplesmente ganhar vida. O sentido é reavivado. Era de uma pessoa que estava numa posição sentada ou deitada por causa de uma enfermidade, e ele foi levantada para ocupar o local que ele ocupava anteriormente, ou seja, reinando. O nosso Senhor reina. Por isso, a palavra é: Jesus é Senhor. E essa palavra, Senhor, é Kyrios. No entanto, lá no hebraico é Adonai. É uma das palavras que mais aparece em toda a Bíblia. A Bíblia nos ensinando que existe alguém que é Senhor sobre todas as coisas. Tantos textos que lemos hoje, você ouviu, Senhor, Senhor. Eu quero te desafiar a isso. Desde que eu comecei a estudar, cada vez que eu escuto os textos de manhã, quando falava Senhor, o negócio do meu ouvido atento. Porque ele é Senhor, o meu ouvido. Sabe quando você está procurando algo? Você não tem ideia o quanto a Bíblia nos fala a respeito de Cristo ser o Senhor. Por que eu tenho que me dobrar ao senhorio de Cristo? Porque Ele tem direito sobre a minha e sobre a sua vida. E o interessante é que não é simplesmente um direito de escravo e dono. O que dá esse Kyrios é mais de servo com o seu mestre. O escravo não tem nada, ele não tem, vamos dizer o seguinte, ele não tem direito nenhum, ele não tem escolha. Mas o servo, ele foi comprado e o Senhor deu ele a possibilidade de poder escolher, no sentido de servi-lo com todo o coração. Servir a Deus é algo que parte de um coração que realmente reconhece o senhorio dele a cada dia da nossa vida. Se eu não entender isso, alguma coisa está errada. Conta-se uma história com a rainha Vitória. Logo que ela ascendeu ao trono, ela foi conduzida a que assistisse uma peça teatral, musical, Messias de Handel. E então instruíram a rainha o seguinte: olha, você vai ouvir, você vai ficar em todo o tempo sentada, porque você é a rainha. E à medida em que ela estava ouvindo, e quando começaram a cantar, né, aleluia, aleluia, né, poderoso Senhor, conta que ela tinha vontade de alguma coisa, como se falasse assim: eu preciso me levantar, mas eu vou atender o que os humanos querem, eu vou seguir os protocolos. Quando dizia a respeito de reina o Senhor, mas quando chegou naquele ponto que diz assim: Rei dos reis, Senhor dos senhores, aleluia, Rei dos reis, ela não aguentou. Diz que ela se levantou no meio de todo mundo e curvou a cabeça, reconhecendo que ela podia ser rainha, mas a verdade, ela estava debaixo de um senhorio de um rei muito maior. Meu amado, não tem rico e não tem pobre, não tem alto e não tem baixo. O Senhor morreu e ressuscitou para que fosse Senhor das nossas vidas. Ele pode ser um Deus abençoador, e eu posso dizer que Deus tem me abençoado. Você pode dizer isso também? Mas muita gente às vezes busca o Senhor procurando essa bênção. Meu desejo de coração é que você nessa manhã saia com o coração cheio daqui, não com o desejo de ser abençoado, mas perguntando: se Tu és o Senhor da minha vida, como que eu tenho agido a cada dia? Eu não sei. Nós estamos no domingo de Ramos. A maneira como eu vejo o meu Deus, ou como eu vejo, define muito a minha forma de agir no meu dia a dia. Se eu vejo Jesus como aquele que morreu na cruz para me dar todas as coisas que eu preciso, talvez seja mais ou menos como aqueles que quando Jesus entra, que jogaram as palmas, né? Todo mundo festejando, eles esperavam que ele fosse aquele rei que assumiria o controle do governo,
que seria aquele que viria para poder restaurar as antigas promessas dadas ao rei Davi, aquela coisa toda, mas de repente ele vai para uma cruz do Calvário, para enfrentar a morte mais desonrosa que um ser humano poderia enfrentar. A expectativa que eles tinham para com ele foi frustrada, tanto é que muitos dos que estavam provavelmente ali, gritando Hosana, 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 foram aqueles que depois gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Eu não sei como você, eu estou falando de mim, temos agido quanto a isso. Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor. Uma segunda coisa, e o que está dizendo é no versículo 7 e 8, diz assim, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Meu irmão, nós pertencemos a Ele, porque Ele é Senhor, porque Ele pagou o preço, então eu pertenço a Ele. Não existe nada, é uma coisa óbvia, parece que Paulo está falando alguma coisa, mas a pergunta é, será que é tão óbvio assim? Óbvio. Será que é tão fácil se colocar como alguém que se entende como sendo propriedade de alguém? Você já pensou que existe um Deus que é dono do seu corpo e de tudo aquilo que você faz? Que existe um Deus que é dono das coisas que você possui? Que os seus bens não foram angariados simplesmente pela sua capacidade, mas foi Ele que colocou nas suas mãos? Você tem a percepção de que os talentos que foram derramados, dados por Deus? Muitas vezes nós vemos pessoas tão bem-sucedidas no mundo, mas que na verdade não levam esse reconhecimento para demonstrar o quanto Deus tem sido bondoso e amoroso. Na minha cidadezinha pequenininha, lá do interior de São Paulo, o pessoal gostava de coisa nova. Então era coisa muito comum um barzinho, eu não vou falar boteco, mas uma lanchonete fechar, e aí botava uma placa sobre nova direção. Aí todo mundo falava assim, não, o negócio é novo, podia ser até o mesmo proprietário, mas ele botava a placa lá, sobre nova direção. Meu amado, talvez você tenha nascido na fé cristã. Eu só não nasci na igreja porque tinha hospital em Itatinga. Mas a minha mãe sempre esteve na igreja. Talvez não haja assim uma percepção tão grande, mas aqueles que vêm, que não andaram pelos caminhos do Senhor desde criança, precisa haver uma mudança, precisa haver alguma coisa que mude. Mudou a gerência, mudou o dono, e se mudou tem coisa que tem que mudar. Mas o grande problema é que para mudar algo tem que tirar o dono antigo. Você fala assim, o dono antigo é o capeta, é o Satanás. Só olha, esse talvez seja até mais fácil de mandar para fora, porque em nome de Jesus ele sai. Mas o grande problema é tirar o eu desse trono, tirar a minha vontade da direção dessa casa, porque eu julgo que tudo é meu. E aí, numa outra pregação, uma vez eu falei que um menininho, apareceu numa igreja, um dia na igreja com uma camisa em construção, porque eu tinha pregado que Deus está trabalhando a nossa vida, e quando a gente erra, de alguma maneira, Deus está ainda nos trabalhando. Então eu sugiro que a camiseta seja em construção, aqui atrás, mas aqui no peito diz assim, em construção, mas sobre nova direção. Você está sendo construído, eu estou sendo reconstruído, mas não segundo o meu próprio parecer, mas segundo alguém que domina e coordena, alguém que entende das coisas, porque eu e você fomos comprados como se fosse um mercado de escravos do pecado, vivendo de uma maneira em que não havia solução, era morte, serviço para o mundo, mas a ideia de que Deus nos alcançou, e assim, as nossas ações devem refletir ao Deus a quem eu sirvo. Será que se fôssemos fazer um check-up da nossa vida, do que fazemos, de como tratamos as pessoas, porque está nesse contexto do que Paulo fala, a pergunta é, será que esse Deus tem aparecido?
e a sua soberania sido vista nas nossas vidas. E o interessante é que ele fala, olha, ele morreu para ser o nosso dono, tanto de morto como de vivo, tanto de vivo como de morto. Eu acho que dizer que Jesus é Senhor dos mortos não é muito difícil de entender, não é? Porque aquela ideia assim, não, quando eu morrer eu vou para o céu, e Jesus Cristo está lá, sentado no trono, né? Então lá ele vai reinar, até parece que é mais fácil. Agora o grande problema é a gente entender que Cristo quer reinar e ser dono da nossa vida aqui na terra. Porque muitas vezes nós, os reformados, que cremos na graça imensa de Deus, que nós não somos salvos pelas obras que fazemos, parece que nos escondemos atrás de uma verdade, dizendo o seguinte, olha, eu posso fazer o que eu quero, Deus já me perdoou, e se eu pecar Ele vai me perdoar de novo, eu não vou ser salvo pelas obras que eu faço. Você vai entender até no final que o negócio não é bem assim. Você não é salvo pelas suas obras, o seu problema para com o pecado foi resolvido, amém? Na cruz do Calvário, Jesus Cristo é o que vamos celebrar aqui. A questão do seu destino eterno também já foi resolvido, quando você abriu o coração para Cristo. Mas muita gente tem a ideia seguinte, bom, eu acreditei, eu me arrependi, então eu confessei o meu pecado, sou batizado, posso viver como eu quiser. Não pode. Não pode. Esse não é o ensino bíblico. Esse não é o ensino da palavra. Porque existe alguém que tem a posse da minha e da sua vida. E isso é totalmente diferente. Nos diz Gálatas 2:20, Paulo, eu sou crucificado com Cristo, mas eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Tozer, um grande escritor do passado, ele diz assim, aqueles que estão nessa caminhada, que entendem o Senhor como o Senhor, eles estão voltados sempre para frente, apenas seguem uma direção, olhando para o seu mestre. Eles nunca voltam atrás, porque não tem como voltar atrás. Já diz a palavra, quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. E eles não têm planos próprios, porque eles reconhecem que a vida deles deve ser para agradar aquele a quem eles pertencem. Cristo em primeiro lugar da nossa vida, aquele que morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. E uma última coisa, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Você sabia que nós teremos que enfrentar o tribunal de Deus? Vamos lembrar de uma coisa, qual é a verdade? É que sim, um dia nós estaremos diante do Senhor, para dar resposta de tudo que fizemos e por que fizemos sobre a face da terra. Como eu já disse, não vai ser alguma coisa a respeito dos seus pecados, um tribunal sobre se você vai para o céu ou não. Isso foi resolvido quando Cristo entrou na minha e na sua vida. Você pode falar um amém bem? Fica tranquilo, não vai ser pesado as suas obras para você entrar no céu ou não. Mas o interessante é que a palavra que se usa aqui para o tribunal vem da raiz bema, que significa o seguinte, que lá naquela época antiga, os juízes tinham um local específico nas cidades gregas, e que era um local mais elevado, e tinha ali uma cadeira, e ele ficava ali fazendo os seus julgamentos, ou entregando os vereditos àqueles que buscavam. Mas não somente nisso, Roma ficou conhecida no mundo pelos seus jogos, e quem já passou, se você vê alguma foto, olha, em Roma tem o grande Coliseu. Em grande parte das cidades, né, até mais distantes, há cópias desse Coliseu. São construções menores, mas muito parecidas com o Coliseu. Tanto é, se alguém tirar foto lá dentro, vai pensar que você está no mesmo lugar, porque todos são muito parecidos. Mas enfim, o que acontecia no final dos jogos? Alguns jogos eram bem violentos e complicados, mas no final dos jogos, todos aqueles que participavam, eles iam para receber o prêmio. E o prêmio era a tal da coroa de folhas de louro, né? Então já ouviu falar sobre os louros da glória? Então era uma coroinha, né, de mato lá que botava lá na cabeça. Mas só recebiam aqueles que haviam sido vencedores. Aqueles que haviam chegado em primeiro, que haviam competido e vencido, eles recebiam louros. Mas eu pergunto, os demais que não recebiam eram castigados?
Não. Eles simplesmente não foram premiados, porque não correram o suficiente para chegar no final. Meu irmão, lembre-se disso. Nós não seremos julgados por Deus pelos nossos pecados, mas tudo quanto você empreendeu na face da terra, um dia nós teremos que dar conta diante de Deus. O que nós chamamos de galardão. Já ouviu falar dessa palavra? Qual é o seu galardão? Tem muita gente que construiu tanto na terra e se esqueceu de que a maior construção deve ser no céu. O que a gente vai ter que dar conta lá no tribunal de Deus? Primeiro, algumas delas, outras não vou nem falar. Como nós usamos a língua? Nos diz Mateus 12:36, digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, delas darão conta no dia do juízo. Antes de falar, morde a língua. Como usamos os nossos talentos? Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aquilo que o Senhor concede a você tem que ser usado, porque um dia Deus vai cobrar. Por que você tinha tudo isso? Usou o quê? Para ficar rico? Usou para construir isso e aquilo? Terceiro, como usamos os nossos tesouros? Mateus 6:19-21 diz assim, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam em roubo, mas ajuntai para vós outros o quê? Tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde os ladrões escavam em roubo. Deus tem algo para nós e não são construídos aqui. E último, como nós usamos o nosso tempo. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como você tem usado tudo isso na sua vida? Um dia teremos que dar conta. Ainda, o último verso, penúltimo verso, diz assim, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores. Esse que é um mecânico foi convidado para fazer um comercial de um filtro de óleo. E ele tinha que repetir a seguinte frase, para a câmera, dizendo o seguinte, você pode me pagar agora ou depois? Ele mostrava o filtro e dizia, você pode me pagar agora ou depois? Esse não era um comercial que podia vender fiado, como dizia antigamente. Mas o moral da história era o seguinte, se você não comprar e colocar no seu carro esse filtro de óleo, que você vai me pagar agora o valor, se você não fizer isso, o seu motor vai ter problema. O seu motor pode fundir. Então você vai ter que me pagar muito mais depois. Então, use agora o filtro de óleo, porque você vai gastar agora. Se não gastar agora, você vai me dar o seu dinheiro depois. Lembre-se de algo. Tudo aquilo que Jesus nos deu, um dia vai ser cobrado. E a palavra diz que um dia todo joelho vai se dobrar. Meu amado, até o inferno vai se dobrar diante do senhorio de Cristo. Eu e você temos a oportunidade de viver isso hoje. Temos a oportunidade de reconhecer aquilo que Ele é nas nossas vidas. E aí a pergunta que eu faço, você vai precisar esperar por isso? Eu e você podemos nos curvar diante do senhorio de Cristo hoje. Esse é o chamado de Deus para mim e da sua vida. Porque Jesus é Senhor, sobre tudo, porque Ele morreu para que assim o fosse, o Deus que nos traz neste lugar. Que Deus nos abençoe. Ó Deus, reconhecemos, ó Pai, que é um privilégio podermos estar juntos, mas agora, Pai, retornamos às nossas casas e temos uma semana diante de nós, que possamos ser uma expressão do Teu senhorio sobre a face da terra, e que possamos, Senhor, viver a plenitude daquilo que Tu tens para nós, em o nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado eterno Pai, que as ternas e infinitas consolações do Espírito repouse sobre vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.